vezes. Essa aqui também é a minha casa, eu me sinto em casa aqui com vocês, na minha primeira igreja. Desde quando eu sou criança, me entendo por gente. Então vamos voltar mesmo para o lar. Obrigado pelo convite, agradecer ao conselho, agradecer ao pastor Rodrigo Broto. Que Deus abençoe vocês, a igreja de Presbiteriana, a igreja presbiteriana de Teresina. Deus santifique mais e edifique mais os irmãos. Gostaria de convidar então a igreja que abra a Bíblia lá em Marcos, capítulo 14. Marcos. Nós vamos ler o versículo 1 até o 9. Desculpe, até o 11. Marcos capítulo 14, de 1 até 11. Marcos 14, de 1 até 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, um preciosíssimo perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou a bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Dignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus disse, deixai-a. Que amonestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. Quando quiseres, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, me sustenta agora pelo Teu Espírito. Tua palavra venha falar poderosamente, apesar de mim, das minhas limitações, falhas, problemas. Que Cristo possa ser visto com clareza hoje. Que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, por causa dele, por causa do nosso Salvador que hoje vive. No nome dele que nós oramos. Amém. Amém. O título desse sermão, na verdade esse sermão foi dividido em 2 partes quando eu preguei na minha igreja. Eu titulei de Poder, Dinheiro e a Palavra de Cristo. Eu acredito que esse texto todinho aqui ele fala dessas 3 coisas: poder, dinheiro e a Palavra de Cristo. Hoje eu quero apenas focar no dinheiro. Quero começar fazendo uma pergunta: se você tem problema com dinheiro, tem dificuldade com dinheiro, tem problema com isso? É até bom vir pastor de outro canto, que o próprio pastor da igreja fala sobre esse assunto. Ele pode até falar à vontade. Eu gostaria que você focasse nesse assunto, se examinasse, prestasse atenção.
observar se você tem dificuldade com dinheiro ou não. E como é que o Evangelho pode nos ajudar nessa área, onde nós estamos vivendo tantas crises. Crise política, crise de saúde e crise também econômica. Então, diante disso, eu queria tratar desse texto, que, ao meu ver, fala sobre isso e nos dá lições importantes para a nossa vida. A primeira coisa que eu quero que você perceba é o contraste. Esse texto aqui, ele tem um artifício literário muito interessante, é uma marca do evangelista Marcos, que é chamado de sanduíche. Começa de uma forma, termina da mesma maneira ou de forma semelhante, e no meio tem um miolo, tem a carne, ou o que você quiser, o queijo, que corresponde com os pães que estão nas extremidades, tá? Se você prestar atenção, o versículo de 1 a 2 fala aí sobre os sumos sacerdotes, os principais sacerdotes, os escribas, procurando matar Jesus, bolando uma maneira de pegá-lo e matá-lo. Aí, nos versículos de 3 a 9, conta a história dessa mulher que derrama bálsamo na cabeça de Jesus. E aí, nos versículos 10 e 11, volta de novo para a questão do plano de pegar Jesus e matá-lo, usando aqui Judas Iscariotes. Então você vê duas coisas semelhantes no início, realmente o plano de matar Jesus, depois o final, versículos 10 e 11, o plano de matar Jesus. E no meio, essa história dessa mulher intrigante de uma festa, onde ela vai e derrama um perfume caríssimo na cabeça de Jesus. Esse é o contraste. Então os versículos 1 e 2 da parte é o pão, versículos 10 e 11 é o outro pão, e versículo de 3 a 9 é o miolo. Então vamos entender o miolo, depois a gente vai ver as realidades, os contrastes que nós podemos aprender com isso, tá? Veja aí a festa dos versículos de 3 a 9, porque nos versículos de 1 a 2 eles planejam na festa dos pães asmos, na Páscoa, de como poderiam prender Jesus e o matar. Mas isso não poderia ser na festa porque ia trazer muito tumulto. Você vê aí uma grande maneira de mostrar o abuso de poder desses homens. Um abuso de poder. E logo depois disso, no versículo 3, é falado aí de outra festa. É uma festa que acontece lá em Betânia, na casa de Semão, um leproso, muito provavelmente um leproso que Jesus havia curado, e ele ficou conhecido por isso. E aí é dito que uma mulher vem e traz um vaso de um perfume muito precioso chamado nardo puro, quebra aquele recipiente e derrama o perfume na cabeça de Jesus. É o que é dito aí no versículo 3. Nos versículos de 4 a 5 você vê a reação do povo. Na verdade, a reação de alguns dos discípulos. Versículo 4 mostra aí que alguns se indignaram muito. E até perguntam, para que esse desperdício de bálsamo? Eles até dizem por quê, qual a razão da indignação. Versículo 5. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, diz aí o valor, no mínimo que era esse perfume, e poderia dar aos pobres. Essa é a razão. No mínimo 300 denários. E aí, essa informação do valor desse perfume, só Marcos nos dá aí. Quando eu fui estudar e ver a correspondência de mais ou menos quanto é que daria esse perfume, seria no mínimo 50 mil reais. Imagine, 50 mil reais são exatamente o correspondente desses 300 denários. Desperdiçado, entre aspas, tudo de uma vez só. Por isso eles ficam indignados, ao ponto no versículo 5, no final, não apenas de murmurar, mas de esbravejar, como um cavalo está prestes a ir para a guerra, relinchando, esbravejando, já a ponto para ir para a guerra. A mesma coisa aí que acontece com alguns desses discípulos, que até um deles é o próprio Judas. Em outras narrativas nós aprendemos que foi isso. Essa foi a reação do povo, ou de alguns dos discípulos, para esse desperdício de 50 mil reais, de uma vez por todas, na cabeça de Cristo Jesus. Versículo de 6 a 9, pessoal. Você agora tem a reação de Jesus para com a reação deles. Versículo 6 diz assim, ele diz, deixa, vai para lá, pare com isso. Por que vocês estão molestando? Por quê? Qual é a razão?
Qual o motivo de você estar perturbando essa mulher? E aí ele dá a razão, porque ele repreende esse discípulo, dizendo: ela praticou boa ação para comigo. Versículo 6, parte B. Mas ele dá outra razão ainda. Veja o outro porquê no versículo 7. Ele vai dizer: porque os pobres, você se indignaram porque poderia ser gasto com os pobres? Não se preocupe com isso não, porque os pobres você sempre vai ter com vocês aqui, sempre. Até uma das formas de Jesus mostrar que a questão da pobreza é algo que, muito provavelmente, se interpretarmos de forma correta, vai sempre estar conosco. Sempre vai existir pobre. Mas tem uma coisa que vocês não prestaram atenção. Quanto a mim, vocês nem sempre me têm como vocês estão tendo agora. Algo vai acontecer que não vai ser verdade, que eu vou estar sempre com vocês como eu estou agora. É algo singular, ímpar, diferente. É o que ele diz aí no versículo 7. E aí ele dá outra razão no versículo 8. Ela fez o que pôde, ou pode ser traduzido, ela deu o que tinha. O que ela tinha como oferta, como manifestação e ritual, para mim, ela fez o que pôde, ela deu o que tinha. E aí ele dá outra razão, dizendo: ela antecipou a ungir para a sepultura. É outra vez aqui Jesus, nesse Evangelho segundo Marcos, que ele fala da morte dele. Ele fala 3 vezes, e mais uma vez ele retoma a falar: eu vou ser morto. E essa mulher me preparou para isso, para esse evento importantíssimo. Ela me ungiu para a sepultura. E aí ele dá uma lembrança aí fantástica do versículo 9, quando ele diz: em verdade, o negócio dela foi tão grande que ela fez por mim, que vocês ainda não perceberam, que isso vai ser lembrado por todo mundo na história. Ninguém vai ficar sem lembrança. Porque em verdade eu digo que onde o Evangelho for pregado em todo mundo, será também lembrado dessa mulher. Tal a importância do que ela fez, preparando, antecipando, divulgando a minha morte e o meu sepultamento. E aí, logo após o versículo 10, parece que muda de assunto, e não tem nada a ver com essa história dessa mulher. Vem a história de Judas Iscariotes, nos lembrando dos versículos 1 e 2. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, vai onde está aí os principais sacerdotes, e a mesma palavra dada lá no versículo 1. E a intenção de Judas ir para lá é para entregar Jesus, para trair Jesus. E aí o que ele faz no versículo 11 é dito aí, é que quando eles ouviram isso, os sacerdotes se alegraram muito e lhe prometeram dinheiro. E aí está uma das grandes conexões com o texto da mulher lá de Betânia, com o perfume caríssimo. Aqui, Judas Iscariotes não vai gastar dinheiro com Jesus, mas vai entregar Jesus para ganhar dinheiro. Judas vai trocar Jesus por dinheiro. E nós aprendemos em outras partes das Escrituras que foi por 30 moedas de prata. E convertendo o nosso real hoje, mais ou menos R$2.000. Então, veja a diferença. Lá ela gastou R$50.000, no mínimo. E no mínimo aqui, Judas vai receber R$2.000. Você consegue perceber o contraste de propósito aqui que Marcos faz com essa mulher e Judas? Tem vários contrastes, mas deixa eu dar alguns, tendo como alvo essa questão do dinheiro. Ambos, tanto a mulher quanto Judas, entregam Jesus para a morte. Preste atenção nisso. Um entrega a morte, derramando um bálsamo e ungindo para a sepultura. O outro entrega para a morte para ganhar dinheiro. Ambos entregam Jesus para a morte com motivações opostas,
totalmente diferentes. E o dinheiro está envolvido em ambos. Segundo, ambos estão envolvidos com dinheiro. Maria entrega dinheiro em amor a Jesus e Judas ganha dinheiro em desprezo a Jesus. Maria entrega dinheiro em amor a Jesus e Judas ganha dinheiro em desprezo a Jesus. Agora preste atenção nesse ponto, que é importante na narrativa que você entenda. Ambos, tanto Maria quanto Judas, mostram o valor de Jesus, que Jesus tinha para eles através do dinheiro. De forma simbólica, óbvio, e até indignação daqueles que viram o que a mulher fez, e o que Judas fez aqui, ambos mostram o valor que Jesus tinha para eles através do dinheiro. Maria gasta 50 mil reais com Cristo, Judas recebe 2 mil reais para atrair e entregar Jesus. Terceiro e último contraste relevante. Ambos são lembrados em todo o mundo. Hoje até por conta aí, essa semana, quer dizer, Semana Santa, você viu Judas aí pendurado no canto. Pelo menos a Serafim estava lá, pendurado Judas. Por todo o mundo, Judas vai ser lembrado em memória em traição. E essa mulher vai ser lembrada em louvor. Um como um carrasco, miserável traidor. Outra como serva dedicada, que amava o seu Senhor Jesus. E ambos estão envolvidos de como tratar o dinheiro em relação a Jesus Cristo. Esse é o contraste. Simples assim. Eu creio que essa é a intenção de Marcos aqui ao descrever essa narrativa. É obrigado a gente comparar um com o outro. Agora deixe-me dar algumas aplicações. Depois a gente conclui. É simples assim o sermão, rápido, e espero que seja rápido mesmo. Que fique na mente de vocês. Primeira aplicação. Em relação ao dinheiro, sempre você será testado. Sempre. Se você está me ouvindo aqui, a grande possibilidade de você achar que outras pessoas aqui têm problema com dinheiro, eu não. Uma das coisas que o dinheiro faz, e tem a capacidade de se esconder, e a gente se auto-enganar e não perceber o problema que nós temos com o dinheiro. Sabe, Jesus falou mais de dinheiro do que ele falou de sexo, do que ele falou do inferno. É muitas vezes que Jesus falou de dinheiro. Não é normal. E até para um pastor falar sobre isso no Brasil como hoje, onde é realmente mercantilizado a fé de forma esdrúxula, errada, muitas vezes nós entramos num buraco e nem percebemos que estamos nele. Não é à toa que Jesus fala com respeito à cobiça, à avareza e dinheiro, dizendo, cuidado. Ele não fala isso com respeito, por exemplo, ao adultério. Cuidado com o adultério, ele não faz isso. Porque todo mundo sabe quando adultera. Ninguém aqui adultera e acorda de manhã, olha para a meretriz e diz, eita, eu não sabia que tu era minha mulher. Não, você sabia que estava adulterando. Mas o dinheiro tem a capacidade imensa de sempre achar que os outros é que tem mais dinheiro, que os outros é que tem problema, que a dificuldade é com os outros. E esse texto é para mostrar para a gente que não importa, seja mulher, seja homem, seja do corpo dos discípulos, seja uma pecadora, não importa, você tem que começar a prestar atenção, que você é testado com o dinheiro o tempo todo daquilo que você recebe. Como você é mordomo daquilo que você recebe de Deus.
hora de você pedir para que Deus sonde o seu coração. Meu Deus, como é que eu estou lidando com isso? Segunda aplicação. Esse texto me mostra, quando eu estava estudando, e me fez refletir, e com clareza me diz isso. Muitas vezes nós lemos lá o texto de Paulo dizendo: o dinheiro é a raiz de todos os problemas, de todos os pecados. Não é isso que Paulo diz. Paulo diz: o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si, mas o amor a ele excessivo. De acordo com esse texto, presta atenção: dinheiro ou será uma bênção ou será uma maldição, e nunca algo neutro. Dinheiro ou é bênção ou é maldição. Veja que essas duas coisas você percebe no texto. Ele foi bênção o dinheiro, porque ela soube usar de forma correta para glorificar a Cristo, a mulher. E não necessariamente estou dizendo para você gastar milhões de dinheiro na igreja ou botar dízimo aqui. Por isso que eu falei que ainda bem que eu não sou pastor desta igreja para falar isso. Não é nesse sentido. Eu estou aplicando um aspecto que dinheiro sim pode ser bênção quando está debaixo da vontade de Deus, de acordo com os limites bíblicos de como você é mordomo dele. Mas ao mesmo tempo ele pode ser maldição se você usar de forma errada, como foi o caso de Judas. O problema não é o dinheiro em si. O problema não é uma nota de uma onça ou de um peixe. O problema não está no algo externo. O problema está no seu coração e não no dinheiro em si. É isso que esse texto ensina. O problema não está no dinheiro, o problema está em nós. É o que Jesus vai ensinar até em Marcos. Não é o externo que nos contamina, não é o de fora que nos torna os pecadores, não é o que sai de dentro do nosso coração é que procede os maus desígnios. Então o problema, irmão, o problema é o seu coração e o meu coração. Óbvio que tem coisas externas que influenciam. Por exemplo, o caso aqui de Judas, até em um nota de rodapé, ele aqui estava endemoniado. De outros textos que Satanás entrou ele aqui, meu amigo, para fazer o que ele fez com Jesus. Então, muitas vezes, até uma aplicação, para estar endemoniado, você não precisa ficar verde, cuspir, ficar virando o olho de vermelho ou levantar um carro com uma mão só, não. O que ele fez foi simplesmente trair, dar um beijinho de Jesus, querendo exatamente o dinheiro para benefício próprio, sem pensar no reino, sem pensar no aspecto bem maior, porque é que existe o dinheiro nesse mundo. Então o dinheiro pode ser bênção ou maldição. O problema não é o dinheiro em si, o problema é o seu coração. Mas aí dentro disso vem a terceira aplicação, dentro do que nós falamos. O problema do dinheiro revela um problema muito mais profundo. Eu não sei porque Judas vendeu Jesus por dinheiro, eu não sei qual foi a motivação última e final dele, mas uma coisa eu sei: foi por algo que ele considerou ser mais valioso que Jesus. Eu não sei especificamente dizer, olha, foi por isso. Tá óbvio que foi questão de ganância, dinheiro está envolvido. Mas por detrás do dinheiro e a vontade de ter dinheiro, é porque tinha algo que era mais valioso para Judas do que próprio Jesus Cristo. E o dinheiro revela isso, pessoal. Escute o que eu estou dizendo. Quando nós temos problema com o dinheiro, não é o dinheiro em si, mas o que está por detrás do dinheiro, o que você faz com ele, é que revela onde está o seu coração. Deixa eu exemplificar isso de uma forma bem prática. Sabe aquele negócio que muitos reclamam, principalmente de casal, marido e mulher? Um diz, rapaz, aquele meu cônjuge é um mão de vaca. Meu amigo, eu vou te dizer, ou mão de vaca ou cabo mão fechada. Aí o outro olha para a outra e diz, aquela ali, gastadora, perdulária, gasta com tudo.
pela madrugada. Basta ir pro shopping, é o dízimo onde ela sofre o dízimo todinho, o tempo dela é o shopping. É na Arezzo, é comprando sandália. Eu vou te dizer, e esses nunca se bicam, né? Um é mão de vaca, o dinheiro todinho guardado, e o outro é gastadora demais. E aí nunca se entende, quando na verdade ambos estão com o mesmo problema. Que o problema é o dinheiro. Sabe qual é a diferença? É que o mão de vaca, ele tem o dinheiro como segurança dele. Aí ele gasta o dinheiro aonde? Ele bota o dinheiro aonde? No banco. É onde ele se sente seguro, onde ele tem a segurança no mundo, onde ele pode ter valor. Eu tenho algo, por quê? Olha a minha conta bancária, como é que está, beleza? Olha se eu tiver uma doença, onde é que está a minha segurança? Onde é que está o meu valor? Onde é que está a minha identidade? E aquela outra pessoa que gasta e gasta e gasta, o mesmo problema, só que usa o dinheiro também de forma errada, mas a raiz é a mesma. É o dinheiro, porque o que ela está usando dinheiro é porque tem outros valores para ela. Beleza, talvez. Por isso que ela gasta muito. Aceitação, prazer, se sentir importante, alguma pessoa que tem significado na vida. Está vendo meu carro, está vendo a minha casa, está vendo a minha roupa, está vendo o meu cosmético, está vendo o que eu tenho. Veja, pessoas totalmente opostas. Mas quando a gente analisa por debaixo, é igualzinho, é o mesmo problema, só que está usando o dinheiro de forma diferente. Qual é o seu? Quarta aplicação. O que você faz com o dinheiro é um ato de adoração. Porque o que esses dois fizeram foi um ato de adoração. O que essa mulher fez com Jesus foi um ato de adoração. E o que Judas fez também foi um ato de adoração. Deixa eu ler um autor aqui. Dele eu vou trazer outras aplicações. Se sua semana é gasta aumentando mais a dívida no cartão de crédito que você não sabe como você pagará, a fim de ter mais coisas, você adorou os pés do Rei Dinheiro. Se você tem que deixar seus filhos numa creche, porque você e seu cônjuge têm que trabalhar para manter o estilo de vida de classe média alta, que você pensa que não pode viver sem, você adorou o Rei Dinheiro a semana toda. E aqui eu não estou falando, nem estou citando pessoas que realmente necessitam, estão padecendo por isso. É estabelecer um estilo de vida classe média alta que sacrifica tudo. Agora eu vou falar sobre isso. Se você trabalha mais do que deveria para obter mais riqueza e poder, você está adorando o Rei Dinheiro. Se sua segurança é encontrada em quanta grana está na sua conta bancária, você está pagando voto ao Rei Dinheiro. E aí nós podemos perceber que isso aí tem várias maneiras que isso acontece. É por isso que Jesus falou: onde está o tesouro, aí também estará o teu coração. E sabe uma das maneiras que isso mais ocorre, que é perceptível na nossa vida? Isso pode ser pastor, pode ser qualquer profissional. É o quanto você sacrifica a família em prol do trabalho. Já viu isso? Sabe aqueles deuses, como por exemplo Moloque, que sacrificavam filhos lá para Moloque? Isso não é mais do nosso tempo. Não. Conversa. O que eu vou falar aqui tem suas complexidades e nuances da sua vida, mas no geral, isso é o que está na nossa cultura. Principalmente em relação aos homens. Para você ter um status, para você vencer na vida, para você ser alguém na vida, você sacrifica o relacionamento que você tem com sua esposa, com seus filhos durante a semana para adorar o seu Deus, o seu Rei, que é o dinheiro. Quase não tem contato com eles, quase não faz devocional com eles, não ora com eles, não cuida deles, não tem conversa com eles. Sacrifica mesmo no altar do
Deus, dinheiro, toda a sua família, depois de um tempo vai perder ela toda, depois não sabe o porquê. E se você está numa dificuldade realmente financeira, tem que pagar dívidas, pastor, você está falando uma coisa, você não sabe a minha vida, é uma coisa complicada. Pois está aí o momento de você pelo menos refletir no que eu estou falando. Muito mais do que uma acusação, é apenas uma questão para você sondar o seu coração e ver como é que está o seu estilo de vida, seu casamento, seu relacionamento com seus filhos. Em relação ao dinheiro e trabalho. Outra forma que isso é tão claro, até já tenho aqui a pincelar. Muitas vezes já tratei com isso, mulheres que têm problemas sérios com ansiedade. Onde é que elas vão? Exatamente gastar. Não são poucas assim não. Bate a ansiedade, assim como alguns vão para alguns subterfúgios e refúgios, muitas vão a satisfação de gastar aquele dinheiro a fim de acalmar. E refúgio é uma das coisas que é mais dito com respeito ao próprio Deus nos Salmos. Ele é o meu refúgio quando vem a dificuldade. Será que você, quando bate a dificuldade, você corre para o refúgio do gasto? Deixa eu terminar com a seguinte frase, nesse ponto aqui. Você é um caçador de tesouro. Eu e você somos. Somos caçadores de tesouros. Nós todos estamos atrás daquilo que achamos importante. A única coisa que nos distingue é o tipo de tesouro que vivemos em busca. Qual é o seu tesouro último e final? Você busca o que nessa vida? O dinheiro é apenas um rastro para você alcançar exatamente aquilo que você mais deseja. Porque esses dois mostram exatamente na atitude deles onde é que estava o coração deles. Quinta aplicação. A quinta aplicação, pessoal, é que o dinheiro, ele promete, tem promessas vazias. Tem promessas vazias, você não percebe, mas ele promete, está lá no seu coração. Vem que você vai ter. E não fique pensando que é fulano de tal, ciclano que tem problema, eu estou falando é com você. Esse é um dos grandes problemas que o dinheiro faz, é o auto-engano. Sempre pensamos que os outros é que têm dificuldade, eu não. Esse é um sermão que não é para mim. Porque tem tantos outros, olha, tanta gente com condição. E sempre na nossa classe média, que é o caso aqui de Primeira Igreja, desculpe aqueles que são realmente baixos, lá embaixo, eu estou falando aqui que de classe média. A gente convive numa sociedade que sempre a gente vai achar alguém que tem mais dinheiro que a gente. Sempre achar que ele, não tem problema não, eu sou classe média aqui, na verdade eu vivo na luta. Sempre achando que os outros é que tem problema. E aí isso faz uma das coisas seríssimas, como ele traz promessas, e a gente acaba se abarcando nisso. É o caso de Judas. O dinheiro prometeu algo aqui para Judas, pode ter certeza. Lá no coração dele estava lá a promessa: vem, pode vender esse Jesus, trai ele por esse bocado de dinheiro, que você vai ter algo. Mas acabou não entregando o que havia prometido. O dinheiro foi mentiroso, não deu aquilo que ele prometeu. Na verdade, Judas acabou falando a bancarrota. Se você vê um contraste, então, 50 mil reais e 2 mil reais de diferença, olha o que é isso. Mas o dinheiro está lá prometendo o tempo todo para a gente: venha. O dinheiro promete segurança, o dinheiro promete beleza, o dinheiro promete poder, o dinheiro promete felicidade, saúde, satisfação, sucesso, conforto, reconhecimento, entretenimento, identidade, mas tudo é mentira. Uma hora você tem, outra hora, como até diz, é vendaval. E nós estamos tão mergulhados nessa cultura que pode ter certeza, essa crise política, se não tivesse crise econômica, pode ter certeza que a maioria das pessoas que estavam na rua
dentro, sem nem perceber, está lá Mamon dizendo: vem que eu vou te dar o que você merece, vem que eu vou te dar o céu, vem que você vai ser alguém na vida. Até a nossa cultura tem essa mentalidade. A pessoa saiu da rapaz, aquele ali venceu na vida. E é tudo mentira. Dinheiro não faz nada, não garante nada, não dá poder de nada, não dá segurança de nada. Veja o fim de Judas. Você pega aí, seu João Claudino, basta um êxodo egípcio desse. Pegar ele, dar uma zica, uma chikungunya, dar uma praga para ele, quero ver o dinheiro dele salvar ele. Um mosquitinho desse tamanho, com todos os bilhões, sei lá quanto ele tem. Sexta aplicação. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, que foi o caso aqui de Judas, prova injustiça e exploração. É verdade, o amor ao dinheiro faz de tudo, irmãos. Nós somos capazes de tantas coisas que nós nem imaginamos. Começa com um pouquinho, e aquilo ali vai aumentando. A gente está prestes a declarar o nosso imposto de renda. Quantos de vocês vão declarar de forma correta? Quantos de vocês vão sonegar? Ah, mas tem muito imposto injusto. Dá a César o que é de César. Se a gente faz isso no pouco, vai fazer também no muito. E revela onde está o nosso coração. Sétima aplicação. E essa aqui é muito, para mim, é crucial para nós todos aqui. O amor ao dinheiro tapa os ouvidos para a palavra de Deus. Escute o que eu estou dizendo. O amor ao dinheiro tapa os ouvidos para que você não escute a palavra de Deus. Judas não deu ouvido, por exemplo, à parábola do semeador, que Jesus falou para ele: cuidado com a riqueza que pode levar você para longe. Cuidado! O amor dele ao dinheiro tapou tudo. Não deu ouvidos a nada que Cristo falou. Nada. E nós estamos assim, não estou falando nem de uma célula, mas para quem você vive? Preste atenção, por que você levanta da cama todos os dias? Por que muitas vezes você não dá ouvidos à palavra de Deus? Exatamente porque o seu interesse, sua gana, sua vida, seu amor, sua importância, seu tesouro, a razão de você viver, não é Cristo, como foi o caso dessa mulher, mas é você ter uma razão de vida por aquilo que o dinheiro pode lhe dar. O que o trabalho pode lhe dar, o que um dia você pode alcançar. Realmente tapa os ouvidos. Cristo não tem tanto valor assim. O Evangelho não é tão glorioso assim. As verdades e as promessas do Evangelho não são assim verdadeiras. Nos torna mortos, surdos. Que é isso que o ídolo faz. A gente cantou aqui no Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós. Os ídolos deles são prata e ouro. Muitas vezes, exatamente o que nós somos. Oitava aplicação. É um desafio, preste atenção. Nós temos só duas opções. Ou nós usamos o dinheiro para adorar a Cristo, ou nós vamos usar a Cristo para ter dinheiro. Ou nós vamos usar o dinheiro para adorar a Cristo, ou nós vamos usar Cristo para adorar dinheiro. E isso faz uma pergunta para mim e para você: por que é que nós estamos aqui? Qual a razão? Por que nós oramos? Por que nós lemos a Bíblia?
vida? Por que nós escutamos sermões? Por que estamos na igreja? Qual a razão de toda essa religiosidade? Muitas vezes pensando que é só esse problema lá do Reino de Deus, do Edir Macedo. Esse pessoal da pentecostal que realmente escancarado, olha aqui, você vem, você vai receber o dobro. Mas nós somos muitas vezes até piores, porque é algo camuflado. Nós não somos escancarados assim, mas todo o nosso interesse é para que Deus nos abençoe em várias outras coisas, e uma delas é nessa crise econômica. Eu vou fazer sacrifício até de forma inconsciente, vou para as escrituras, vou fazer a minha parte, mas que Deus me abençoe depois de tudo isso. Nós vamos usar o dinheiro para glorificar a Cristo, ou vamos usar Cristo para adorar o dinheiro? E aí, para terminar, para a gente sair daqui, que dê Deus graça, nós vamos ver rapidamente o Cristo da palavra e a gente termina. A gente viu o contraste, essa questão do dinheiro entre Maria e Judas. Agora veja o Cristo da palavra. Veja que Maria, que derramou esse perfume na cabeça de Jesus, preparando para a sepultura. Em outras palavras, de forma simbólica, o que ela estava dizendo era o seguinte: Cristo é mais valoroso do que tudo nesse mundo para mim. Não tem nada mais valioso, não tem nada mais precioso, não tem nada mais importante. Ele é inigualável para mim. Se for preciso, um dinheiro do tamanho desse naquela época é um dinheirão. Se for para ele, para a glória dele, para que ele seja testemunhado para todo este mundo, eu vou fazer isso, porque ele vale mais do que tudo. Pessoal, o nosso problema com o dinheiro não é que nós supervalorizamos as coisas materiais. Não é isso. Escute o que eu estou dizendo. O nosso problema não é que nós supervalorizamos coisas materiais. Não é. Nosso problema com o dinheiro está arraigado em desvalorizar o nosso presente, que é Jesus Cristo e a sua graça. Esse é o problema. O problema não é que nós supervalorizamos esse mundo, é que nós desvalorizamos o Evangelho na nossa vida. Desvalorizamos a graça e o que Cristo fez por nós. Como essa mulher aqui nós percebemos. E essa verdade vai ser propagada para todo mundo. É apenas quando ao Rei Jesus é dado o valor apropriado em nossos corações que o Rei Dinheiro não terá nenhum poder, nem espaço para nos governar. Vocês escutaram isso? Quando ele tiver o centro da nossa vida, ao ponto de que ele é a nossa porção, o nosso tudo, é que nós seremos livres de sermos governados e escravizados pelo rei Mamon. Aí você pergunta: e como é que eu faço isso, pastor? Como é que realmente eu posso ver Cristo acima de tudo e ver com ele sendo a maior bênção, o maior valor desse mundo? Como é que eu faço isso? Olhe para a cruz, ouça as palavras da cruz. A palavra de Deus vale muito mais do que ouro depurado. E até ali no Salmo 119 nos fala isso com toda certeza. Olha, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que todas as riquezas. A Bíblia está cheia de comparar isso: dinheiro com a palavra de Deus, dinheiro com a verdade que Ele nos deu, dinheiro com as suas promessas, com os seus testemunhos. Quando nós olhamos a verdade
cristalina do que Cristo fez por nós, é para nós darmos mais valor a Ele do que qualquer coisa nesse mundo. Como foi o caso dessa mulher, porque ela entendeu o Evangelho. Quando você ouve, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo, isso que motiva o seu coração, quando ele diz assim: porque vocês sabem da graça de Deus, que Cristo, sendo rico, se tornou pobre, a fim de que através da pobreza dele tornasse vocês ricos. Quando isso desce no seu coração, dinheiro agora se torna apenas papel. Ou quando você ouve a verdade do Evangelho, parece que Jesus morreu ontem por você, e ele se torna mais valioso do que tudo nesse mundo. Como Spurgeon, o grande príncipe dos pregadores, disse: a melhor pregação é: pregamos a Cristo crucificado. A melhor vida é: somos crucificados com Cristo. O melhor homem é um homem crucificado. O melhor estilo é um estilo crucificado. Que possamos mergulhar nisso. Quanto mais vivemos contemplando os sofrimentos indescritíveis do nosso Senhor e entendendo como Ele pagou o nosso pecado, mais santidade produziremos. Quanto mais morarmos onde os gritos do Calvário podem ser ouvidos, mais nobre nossas vidas se tornarão. Nada mais coloca vida dentro de homens como o Salvador morrendo. Chegue perto de Cristo, carregue a lembrança dele de você diariamente, e você fará feitos corretos. Venha, vamos matar o pecado, pois Cristo foi morto. Venha, vamos sepultar todo o nosso orgulho, pois Cristo foi sepultado. Venha, vamos levantar para a nossa novidade de vida, pois Cristo ressuscitou. Vamos nos unir ao nosso Senhor crucificado. Vamos viver e morrer com Ele. Então toda a ação de nossas vidas será muito bela. É escutar isso aqui e meditar no Evangelho todos os dias da nossa vida, como se Ele tivesse feito isso por nós ontem. Como a gente diz, como se fosse ontem. Como se fosse ontem. E aí teremos Ele como nosso tudo. E o dinheiro vai ter um lugar pequenino na nossa vida, e Ele um lugar central. Para concluir, para exaltar esse Jesus que morreu por nós, se nós merecemos, e que nós podemos chegar a Ele sem dinheiro e sem preço, e Ele há de nos perdoar dos nossos pecados, quando muitas vezes nós trocamos Ele por outras coisas nessa vida. E Ele morreu de graça para nós, mas com alto preço, e que podemos ver a glória dEle, a graça dEle, o tamanho dEle, o valor dEle, e amar Ele para todo sempre. Queria concluir com John Brown de Hampden, um teólogo de 1722, século XVIII. Ele termina dizendo assim: a gente poder valorizar o dinheiro mais do que tudo, valorizar Cristo mais do que tudo nesse mundo, precisamos ter uma grande visão de Cristo. E ele diz o seguinte: não há ninguém como Cristo. Ninguém como Cristo. Não há nenhum aprendizado nem conhecimento como o conhecimento de Cristo. Nenhuma vida como a vida de Cristo no coração pela fé. Nenhum trabalho como o serviço espiritual de Cristo. Nenhum galardão como os salários da livre graça de Cristo. Nenhuma riqueza ou bem como as insondáveis riquezas de Cristo. Nenhum descanso, nenhum conforto como o descanso e consolo de Cristo. Nenhum prazer como os prazeres da comunhão com Cristo. Do pouco que conheço de Cristo, eu mesmo assim não trocaria o aprendizado de 1 hora de comunhão com Cristo por todo o aprendizado em 10.000 universidades durante 10.000 eras, mesmo que anjos fossem meus professores. Que esse seja o desejo do nosso coração, que assim, tendo uma grande visão do valor da glória de Cristo, podemos destruir o poder que o dinheiro exerce na nossa vida
e sermos verdadeiramente livres para adorar aquele que morreu e hoje, no domingo, todo o primeiro dia da semana, celebramos que Ele ressuscitou, que Ele hoje vive, que nós estamos com Ele. Ele é o nosso grande tesouro, Ele que amamos, é Ele que devemos toda a nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos a ter essa mentalidade dessa mulher aqui. Livra-nos de sermos Judas. Muitas vezes podemos agir como Judas em relação a Cristo, Senhor. Que Teu Evangelho venha nos lembrar diariamente como éramos imerecedores. Nós não tínhamos um tostão. Na verdade, estávamos em dívida, no vermelho. Mas Cristo pagou. Não apenas pagou o nosso problema, a nossa dívida, mas Ele botou a nossa conta no azul, num valor infinito. Porque o que nós temos não é apenas o perdão dos nossos pecados, por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho nós não temos apenas vida eterna, viver sem morrer nunca mais. Com o Evangelho não apenas temos o reino, mas com o Evangelho nós temos aquilo que é de mais precioso nesse mundo, que é a pessoa de Cristo Jesus de volta para a gente. Aquilo que nós tínhamos perdido lá no Éden. Perdimos a Tua glória, perdemos a Tua glória. Glória no Evangelho. O Senhor nos deu de volta. E o Teu Evangelho promete tudo aquilo que o dinheiro não pode dar, e promete. Somente no Teu Evangelho nós temos. No Teu Evangelho nós temos segurança. Somente no Teu Evangelho nós temos beleza. Somente no Teu Evangelho nós temos verdadeiro poder. E temos verdadeira felicidade, verdadeira saúde, verdadeira satisfação, verdadeiro sucesso, conforto, reconhecimento, identidade, prazer e deleite. Então ajuda-nos a morar no Evangelho todos os dias da nossa vida, a fim de sabermos lidar com os problemas mais centrais do nosso dia a dia. Essa é a questão dos recursos financeiros. Que possamos ser bons mordomos para glorificar o Teu nome. Ajuda essa igreja. Ajuda a mim, Senhor. Não importa ser pobre ou rico, ter muito dinheiro ou pouco, todos nós somos testados por Ele. E todos nós precisamos do Evangelho para saber lidar com esse problema do nosso coração. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém.